Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para mais um programa Vida Inteligente. Vamos falar hoje sobre Fora da Lei. Você já ouviu falar de Fora da Lei, né? Muitos filmes foram feitos, os Fora da Lei. Tem gente que nem sabe o que é a lei, quanto mais o que é ser fora da lei. Nós temos os conceitos humanos, digamos assim, do que é a lei, né? Humanos estabeleceram certos parâmetros de conduta e o que foge a isso significa fora da lei, né? Na questão jurídica da questão. Mas hoje nós vamos falar sobre os aspectos da lei em si, né? Do Dharma, que já abordamos aqui, mas a gente sempre vai descascando, como diz o Jorge, né? Descascando uma parte da cebola, tirando mais uma folhazinha dela. Então nós vamos falar sobre a lei, o que é estar dentro da lei e o que é estar fora da lei. Porque às vezes a pessoa mal entende o que é a própria lei. E o que é estar fora da lei? Quais são atitudes nossas que a gente é considerado fora da lei? Esquecendo as leis humanas, digamos assim. Nós vamos falar hoje mais das leis universais, das leis divinas. Já falamos sobre esses temas ao longo desses 14 anos, mas nós vamos sempre nos aprofundando um pouquinho mais. E aí, Jorge, tudo bem? Sempre, parece, quem assiste o programa assim, pensa, ele fala sempre a mesma coisa, mas eu gosto de roubar É verdade. um sorriso aqui. Tudo sempre bem. Tudo sempre bem, né? Então. É porque assim, quando a gente está navegando, a gente for reclamar de cada tempestade, daí inviabiliza a navegação, né? E você para, e se você parar de remar em alto mar, aí a missão vai para o brejo, né? Não tenha dúvida. E como cada um de nós nasceu com a missão, nasceu com o trabalho, então a gente cumpre, né? A gente trabalha, né? Então está tudo sempre bem, maravilhosamente hoje bem. Assim, você, que bom. Apareceu aqui, não sei se é para... Mas apareceu, não tem que falar. Enquanto nós estávamos falando aqui. O tema é bem pertinente. Você sabe que desde que... Ultimamente, assim, eu tenho me aprofundado mais, que eu vou de acordo com a minha vontade, não o que os outros impõem, não o que alguém fala ou não fala. Porque eu sou... Já viu aquele animal que tem pelo, tem as orelhas grandes, assim, toda essa coisa, em que muitas vezes empaca? Então, eu sou o próprio, entendeu? Então não adianta querer me empurrar quando eu não estou a fim de sair do lugar, que é assim. Mas eu tenho me aprofundado mais, estudado mais e pesquisado mais, principalmente, né, as coisas inerentes à SBE, aos estudos da SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, e tenho percebido assim que muitas coisas. Você tem comentado comigo, inclusive, que está fazendo revisão como diretor de arquivo que você é. Você está fazendo revisão de muitas coisas. Então eu queria saber o seguinte: hoje, isso que nós estamos fazendo assim, os estudos estão rigorosamente, vamos dizer, dentro do que teria sido proposto. Como é que a gente sabe qual é o critério para a gente saber se nós estamos fazendo as coisas certas? Eu, por exemplo, gosto de fazer a coisa certa. Então eu estou fazendo as yogas, né, dentro dos meus graus aqui, vamos dizer tudo isso aqui, e eu me preocupo... Você está fazendo o grau da sociedade. Estou fazendo algum grau aí, grau particular, entendeu? Então... É a primeira vez que você fala de público, então você está fazendo... Então você está fazendo os graus da Sociedade Brasileira de Eubiose. Digamos que sim, digamos que sim. Parabéns, eu acho que é uma bela decisão. Digamos que sim. Isso aí, porque eu acho você viu que é uma decisão que ela não muda a vida. Não. Ela muda a existência, ela muda todas as vidas. O interessante é que eu estou gostando, assim, estou me afinando aqui, me interessa o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou praticando. Então, a preocupação é essa. Quero saber se eu estou dentro ou se eu estou fora da lei, né, vamos dizer assim. Porque ali eu tenho o material que me é disponibilizado e tal. De acordo com o teu grau. Claro, né? E... Você comentou que, como é que se diz? Está sendo feito, você fez umas adaptações, você modificou alguma coisa dos primeiros graus, digamos assim. Isso que eu estou vendo aqui hoje está dentro da lei, vamos dizer? Eu já estou dentro da...
se a gente tomar, no caso da Sociedade Brasileira de Eubiose, como lei a orientação e o conteúdo deixado pelo professor Henrique José de Souza, 100%. 100%? 100%. Então tá. E outra coisa, assim, como... Só que assim, só um comentário, né? Vai. O conhecimento que o professor deixou é de uma vastidão em termos de quantidade e de uma profundidade ou de uma altura, né? Assim, dá para dizer assim que isso na humanidade não tinha sido feito ainda. Eu sei porque é o meu dia a dia, eu lido com isso todos os dias. Sim. Né? Não é inacreditável porque está na frente dos olhos, né? Você toca o conhecimento da coisa física. Mas seria inacreditável a quantidade de coisa e a abrangência, a forma, só vendo para crer. Porque nós estamos no ano de 2019. 2020, se não me engano, vai ser o centenário, né? 2024. 2024, isso, tá. 10 de agosto de 1924, Fundação Material. Isso, muito bem. Em Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigado por me corrigir. Em 1921, Fundação Espiritual, em São Lourenço, Minas Gerais. Em 1899 já passou o centenário, Fundação Cíclica, na ilha de Itaparica, na Bahia. Então já se passou quase um século, digamos assim. A pergunta, talvez eu tenha formulado ela mal de início, né? Como o tempo passa, às vezes a gente modifica, a gente altera, eu digo geral, né? E por isso que eu pergunto, na essência, os ensinamentos continuam ipsis literis, digamos assim? Sim, porque a base do conhecimento da Sociedade Brasileira de Eubiose são os escritos diretos feitos pelo professor, né? Sim. E todos eles se mantêm e todos eles são a base de estudo. O que acontece para preparar o peregrino, para preparar o discípulo para isso, então são criados os graus de iniciação, que são pequenos extratos, assim, um outro fragmento do conteúdo mesmo original, para que daí então o discípulo consiga amainar a mente, né? Aí se preparar fisicamente através de yogas respiratórias, aprender a questão da meditação, e aí aprendendo a compreender em uma primeira escala, assim, sobre antropogênese, cosmogênese, conhecer a si mesmo, conhecer o que se chama de mecânica da obra. Então, aos poucos ele vai se ambientando com aquele mundo que depois é entregue a ele integralmente. Né? Ok. Então tá, isso que eu queria saber, para estar, como é que se diz, mais consciente, mais firme naquilo que eu me propus a fazer, né? Me diz uma coisa, o que é estar fora da lei, Jorge? Vamos pegar uma amplitude, pergunta incisiva, bonita, né? Legal, assim. Começou o jogo, já tomou um tirombaço, assim, a bolada. O que é estar fora da lei no sentido iniciático? Hoje acho que muitos de nós vamos nos identificar com isso, tenho total certeza, que a gente não faz ideia, muitas vezes a gente anda fora do caminho, fora da lei, mas fala, nossa, eu sou honesto, meu nome está limpo, eu ando na rua sem ninguém quer me prender, tudo isso aqui, eu durmo de cabeça erguida, ou sei lá, ando de cabeça erguida, mas nós vamos descobrir que em muita coisa nós somos fora da lei, tenho certeza. Só vou esperar aqui. Vamos lá, Jorge. Você gostou dessa, né? Vai sair tudo algemado no final do programa aqui. Então, assim... Primeiro o termo lei, né? Lex, de onde deriva o nosso termo lei. Na origem da palavra lei, o lex era um conjunto de procedimentos para que fossem feitos rituais. Isso quando os rituais ainda eram feitos a céu aberto, né? Você sabe que uma das origens do templo, né? Era assim, daí os magos, eles escolhiam um quadrado no céu, aí nesse quadrado eles observavam as estrelas, observavam os cosmos, né? Sim.
Esse quadrado depois ele sai do céu e vem para a terra, na floresta, né? E aí aquele quadrado passa a ser um quadrado sagrado, que então é onde são feitas todas as observações, as predições, as práticas, né? Essas coisas assim. O conjunto de normas para a prática templária adequada era que se chamava lex, né? Depois teve um tempo em Roma em que lex ainda não era a lei como a gente conhece o termo. Lex era a quantidade, a mistura dos metais, ou a proporção dos metais para cunhar as moedas romanas. Então isso era a lex. O que era a lex romana? Era a receita para produzir a moeda dependendo do tipo de metal que ia ser usado. Depois então que em Roma daí surge o termo justitia, justiça, o ius, né? E aí começa a ter essa abordagem que a gente tem agora. Na tradição grega, então Urano é o céu, né? Gaia é a terra, e aí o céu e a terra têm uma filha chamada Temis, né? E então Temis é a deusa da justiça, mas ela é a deusa da lex, né? Da justiça divina, daí uma outra abordagem do ponto de vista de Grécia. Temis, que é a lei, dela tem 3 filhas, né? A primeira delas é a disciplina, a segunda delas, né, que é a justiça, e a terceira é a paz. Então a lei, né, divina, ela só pode ser colocada em prática se estiver em equilíbrio, disciplina, justiça e paz humana, tá? E a filha justiça de Temis chama Diké, né? Então depois se criou, e há uma diferença entre... E Diké, sabe o que significa em grego? Razão. Sim, é porque a aplicação da razão, né, é eunomia, que é a disciplina, isso, né, Eiriné, que é a paz, né, e Diké, que é a justiça, as 3 juntas. Então se você pegar disciplina, paz, né, e a razão, isso no conjunto é o que a gente conceitou como uma harmonia, né? Então há uma distinção entre o que é a lei divina, que seria a lex, entre o que é a lei dos homens, que seria o ius, ou justiça, né, que é aquilo que é escrito pelos homens para os homens. E o terceiro aspecto da lei, como se conhece hoje, é o mors, né? Mors é costume. Então tem aquele costume que é transformado em lei, tem aquilo que não existia, que é escrito para ser lei, escrito por homem para forçar ou dirigir homens, né? E acima disso daí para a verdadeira lex, que é a justiça cósmica, que seria a justiça divina. Tem 3 aspectos, isso do ponto de vista do que é o termo lei, né? Tem 3 aspectos que definem o que é justiça do ponto de vista universal, que é assim, bom, quando a gente fala assim, a lei justa e perfeita, né, ou a lei universal, ou a lei que a tudo e a todos rege, esse é o que define a lei máxima, né, da manifestação universal, é a lei que a tudo e a todos rege, né? Só que esse a tudo e a todos não se aplica só à humanidade. Quando a gente fala em lei, a gente não está falando da lei que deve nortear a vida do discípulo, a vida do iniciado, a vida daquele que pratica a fraternidade, a vida de todos os seres humanos. Isso é um aspecto. Mas essa mesma lei, ela rege a tudo e a todos, incluindo-se visíveis e invisíveis, a matéria em todos os seus estados, a consciência em todos os seus estados. Então do mineral, né, à divindade, todos se regulam pela lei. Essa é a lex. Quando a gente diz dura lex sed lex, né, que é o rigor,
né? Daí o rigor é poder temporal, se aplica só daí já à humanidade. A justiça mesmo, a lei mesmo, aí essa é a justiça, é a lei da harmonia universal, são coisas diferentes, porque a lei mesmo pura, né, ela jamais é dura lex, né, porque ela desconhece o termo dura lex. Perfeito, Tá? sim, sem dúvida. Então, há 3 atributos do eterno, ou do imanifestado, ou de Deus, ou de Jeová, ou de Alá, ou do grande arquiteto do universo, não interessa que nome se queira dar, né? Então, há 3 atributos. Onipresença, onisciência e onipotência. Isso. Né? E veja como é muito interessante, porque essas 3 coisas, né, postas em atividade, elas é que são a lei. Então pergunta assim, o que é a lei? A lei é a onipotência, a onipresença, a onisciência, a onipresença e a onipotência colocada em atividade. Nunca ouvi a definição da lei como você está dando agora. Interessante. Não, e muito interessante é o seguinte, daí então a onipresença é vontade. A gente sempre falou aqui vontade, amor, sabedoria e atividade como as 3 gunas máximas que antecedem a própria manifestação, né? Tem uma representação assim, em muitas teogonias, muitas ordens, que é um triângulo com um olho, né? Isso. Aquilo representa a lei, né? Então é a onipresença, a onisciência e a onipotência, e representa a onipresença, a vontade, né? A onisciência é o amor, sabedoria, né? E a onipotência é a atividade. Então vontade, amor, sabedoria, isso é a lei. Tá? Então, como o eterno, como a lei rege o cosmos, só essas 3 coisas, isso rege o cosmos, isso é a lei. A partir disso, então, o que é? Há uma cristalização, é como se fosse assim, essa é a fonte, e daí dessa fonte, então esse rio, ele vai pelos meandros da terra, da matéria, né? E aí vai servindo vários aglomerados de consciência através do universo, né, como derivada e adaptado àquele momento de consciência, àquele momento da matéria. Então são as várias nuances da lei, mas a lei em si é isto, né? Daí esses 3 aspectos cósmicos do que seria a lei, vontade, o amor, sabedoria e a atividade, eles quando se projetam em direção à matéria, aí a matéria, digo a matéria cósmica, a organização do universo, então ele vai surgir como 3 leis, né? Primeira lei da harmonia universal, que também a tudo e a todos rege no universo. Segunda lei da causalidade, a gente sempre fala aqui, a gente brinca assim do acaso, né? Mas não, isso é a lei da causalidade. Aí a causalidade está ligada a karma, mas a causalidade não é karma. A causalidade é uma das leis que regem, né, o próprio universo, ou é uma das 3 primeiras divisões do que é a lei que a tudo e a todos rege. E a terceira lei das leis universais, daí já o universo em movimento, é a lei da progressão, ou a lei da evolução, né? E aí, descendo mais ainda em direção à densidade da matéria, essa terceira divisão, que é a lei da evolução, então você tem a lei da harmonia, a lei da causalidade e a lei da evolução. A lei da evolução, ela vai se dividir em quê? Aí 3 bem conhecidos, né, da gente: karma, reencarnação e livre-arbítrio. Aí quando entra em ação karma, reencarnação e livre-arbítrio, aí é que entra em ação, né, o fruto da árvore do bem e do mal, né? Então sempre se fala em ocultismo, em iniciação, em filosofia, no grande arcano, né, o grande mistério, o maior segredo do universo, aquele segredo inalcançável, inexplicável, incompreensível, é a ciência do bem e do mal. Né? Então o âmago da compreensão da lei manifesta na matéria, né, só vem através da compreensão do jogo entre bem e mal. Só isso. Então essa é a divisão da lei. Então a gente sempre fala que assim, porque a lei, porque a lei, porque a lei é exatamente isso, ela vem
tem essa propagação para toda a matéria manifesta. Quando diz toda a matéria manifesta, não é só matéria palpável ou visível. É toda a matéria que compõe, inclusive, os corpos não visíveis. É toda a matéria que compõe, inclusive, os seres não visíveis. É toda a matéria que compõe as consciências. É toda a matéria que compõe, inclusive, a própria divindade. Todos se submetem à lei. Eu quero fazer uma parte nisso aqui. Desde quando, dentro da história, dentro do conhecimento humano, porque nós estamos humanos, começou a se falar dessas 3 subdivisões que você acabou de falar? Karma, reencarnação Livre-arbítrio. e livre-arbítrio. Eu quero saber quando que o ser humano tomou conhecimento disso, ou quem foi que trouxe essas 3 leis, digamos assim, ao conhecimento do ser humano. Porque se a gente voltar no tempo, tudo isso aqui que a gente ouve de história, porque a gente não esteve presente, pelo menos não lembra de nada, sei lá, né? O ser humano vivia na boa, não sabia de nada disso, nascia, crescia, guerreava, morria, acabou. Né? Liberdade, eles sabiam que era isso. Uns eram presos, uns eram escravos, outros eram livres, andavam por aí. Mas ainda hoje é assim. Sim, mas eu quero saber quando é que começou. E essa coisa de que alguém voltava do além, de outra vida, reencarnava. Quando é que essas 3 leis começaram a sua vigência na nossa humanidade, digamos assim? Porque eu acho que o ser humano está muito preso nessas 3 leis ainda. Está muito preso. Tão preso nessas 3 leis, tão enraizado, que ele não consegue se desvencilhar delas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não consegue abrir, ele não consegue ir além desse horizonte, dessas 3 leis. Parece que alguma coisa prendeu o homem nessas três coisas. Reencarnação, Dharma e... karma, reencarnação e livre-arbítrio. Isso, karma... Dharma é um nome sânscrito para a lei. Para a lei, é o contrário. Karma. Dharma é a lei e a Dharma é fora da lei. Então, ficou claro, né? Às vezes eu faço uma pergunta meio enrolada, mas deu para entender, né? Não, ficou claríssimo. Até é bom, porque daí você trouxe o termo Dharma para a gente esclarecer que daí Dharma é lei e a Dharma é o contra a lei. Isso. Ou fora da lei. Desculpa fazer. Vamos lá, mas aqui daí, quando fecha a cortina, quando começa o espetáculo, daí pronto, isso faz parte do negócio. O karma, a reencarnação e o livre-arbítrio não são derivados de lei aplicados só à humanidade. É uma lei universal. Que as religiões se apossaram disso e Mas aí acho que aí é que enraizou, aí que cristalizou e a gente não consegue sair disso. Não, é porque por conta de uma distorção, por conta de uma avidia, né? E a avidia a gente já conversou muito aqui, já. Né? Da questão da ignorância, do desconhecimento, e que o desconhecimento, na verdade, ele não é um vazio, ele não é só a negação do conhecimento, ele é a criação de um falso conhecimento, né? Então se pegou essas 3 leis básicas, que são leis universais, e se agregou elas o fator medo, para que elas pudessem ser comercializadas numa engenharia reversa, né? Então o karma, ele é ameaçador, né? O livre-arbítrio não deve ser usado. A reencarnação é um castigo, né? Aí então você pega isso e permeia com o medo. Como você permeia com medo, daí você pode vender a ausência do medo, então você se transforma no ponto de fuga, na tábua de salvação, e cria uma instituição e vende aquilo que na verdade não existe. Essas 3 leis é que fazem o ser humano ficar fora da lei. Pode ser. Se bem que o karma, ele enquanto expressão de lei, ele não pune, né? O karma, ele não pune ninguém. O karma é a mecânica do equilíbrio, né? E ele vai equilibrar o quê? Aquilo que você tenha causado desequilíbrio. Causa e efeito. Ou você, ou o ente familiar, ou a cidade, ou a nação, ou a própria humanidade, ou o planeta, ou o sistema, entrou em desequilíbrio obrigatoriamente, porque lembra da primeira lei que eu falei que ela vem antes disso, né? É porque karma, reencarnação e livre-arbítrio são 3 partes da lei da evolução. Acima disso tem a causalidade. A causalidade, o que é? É a grande mecânica cósmica, a mecânica fina, porque faz com que tudo aconteça como tem que acontecer. E acima disso, o que eu tenho? A lei da harmonia universal. Quando então, em colocando em prática a lei de evolução, eu crio uma desarmonia,
E eu pode ser o meu pensamento, um elemental desencadeado, um planeta, um sistema solar, um planetário, um Buda, um Bodhisattva. Sim. Você cria um desequilíbrio cósmico, sempre é. Uma coisa que a gente não se dá conta é que é o seguinte, é que todas as nossas ações, as minhas, as tuas, as de vocês, a de qualquer pessoa que esteja vivendo, né, nesse universo, como todos nós estamos vendo, nós somos seres universais, não é? A gente não se dá conta porque a gente desaprendeu de enxergar, né? Todas as nossas ações, né, elas são ações universais. Todas as nossas ações têm reflexo no universo como um todo. Por quê? Porque a Terra ela não está isolada num claustro, né? E mesmo que a Terra física estivesse isolada num claustro, que na verdade, porque a Terra ela é um sétimo de uma alma, né? De um planetário que está ligado a um Sol, que por sua vez é um sétimo de um outro, de um outro, de outro, em escala até chegar no próprio eterno, né? Então qualquer coisa, mesma coisa assim, vamos supor, eu sou uma inteligência que cuida de gerar a temperatura adequada para que o meu joelho funcione bem, não é? E a parte mais importante do meu organismo eu acho que é o meu sistema nervoso central, porque a partir dali então eu consigo coordenar as coisas e ordenar os 7 planos em mim e agir cosmicamente, né? E aquilo não tem importância, mas daí então eu, né, que sou só uma pequena inteligência que gera o líquido que vai fazer a patela deslizar adequadamente, né, eu entro em não conformidade, né, e aí aquela não conformidade ela tende a se propagar naquele entorno e daqui a pouco toda a estrutura cósmica que tinha por função prover a integração entre os 7 planos e andar pela matéria transformando, ela está inabilitada. Por quê? Porque eu não tenho joelho para andar. Perfeito. E em escala e por analogia é o que acontece com cada um de nós. Então a gente acha que o que a gente faz não tem impacto no universo porque a gente olha e vê o universo desse tamanho. Primeiro que não é desse tamanho, né? Depois que o que a gente veja não é bem aquilo, né? Depois tem partes fixas, partes móveis, então é outra história. Mas tudo que cada um faz tem impacto em tudo, em todo o universo, sem dúvida nenhuma, né? E uma vez que tem impacto positivo, vai ter que voltar ao equilíbrio. Uma vez que tem impacto negativo, vai ter que voltar ao equilíbrio. Quem vai ter que voltar ao equilíbrio? Cada um de nós, entende? Então o karma, reencarnação e livre-arbítrio, ele existe no todo de maneira geral. Logicamente, a variante dependendo do estado de consciência e dependendo do estado da matéria em que isso está sendo colocado em prática, então a visão e o processo da maneira como ele ocorre ele é diferente. Porque assim, então quer dizer que o karma e a reencarnação também vai existir para alguém em outro estado de consciência. Né? O karma, óbvio, a reencarnação sim, só que não da maneira como a gente entende, de daí eu voltar à roda de samsara, ter que vem, nasce, morre, vem, nasce, até porque a gente vive num momento que eu interrego. E essas 3 leis só servem para a humanidade ou servem para as outras coisas? Não, serve para todos. É isso que eu queria perguntar. Como é que é o karma de uma pedra? Como é que é o karma de um... Aí é muito interessante sua pergunta, inclusive não só pedra, né? Todos os minerais, os vegetais, sim, os animais, os homens, isso, os devas, assim, todas as hierarquias, aqueles que a gente julga assim, os mestres da humanidade, os Budas, Bodhisattvas, avatares, quando vem, né, quando entra, e aí que eu falei assim, o estado onde, assim, como assim, independente do que o ator tenha na sua cabeça, ou do que ele seja, quando ele entra em cena, ele tem que desempenhar o papel adequado ao espetáculo, com ônus e bônus. Sim. Vale para todo mundo, vale para todo mundo. Porque se não fosse assim, se valesse só para a humanidade, então não teria havido nem a queda dos anjos, não teria havido a queda da Atlântida, não teria todas essas quedas monumentais que afetam cosmicamente o momento da evolução, não teria acontecido. Por quê? Porque as leis seriam rígidas só para a humanidade. E não, é para todo mundo. Tá? Aí, então, isso que é lei. Isso que é lei. Então, assim, vem desde, né, a manifestação tríplice do Eterno, através de onipresença, onisciência, onipotência,
vontade, amor, sabedoria, atividade. Isso se projeta, né, a lei da harmonia universal, lei da causalidade, lei da progressão, a lei da evolução. Sim. E essa lei da evolução dela se projeta, né, em karma, reencarnação e livre-arbítrio. E aí para ou tem mais? Não, aí a partir disso, né, aí aplica-se variantes a todos os estados de consciência. Por assim, você falou da questão do karma do reino mineral. Lógico, até porque o reino mineral que a gente vê hoje, uma coisa muito interessante a tua pergunta, o reino mineral que a gente vê hoje, ele é um resíduo kármico do momento evolucional dos minerais, porque assim, hoje a gente sabe que o reino mineral ele existiu durante um determinado período só o reino mineral. Sim. Toda a consciência era o reino mineral. Só que o conceito de mineral é completamente diferente do que se tem hoje, né? Desse momento evolucional gerou um resultado, uma consciência, um Buda, várias categorias, né, de inteligência, né, e um resíduo kármico, um corpo kármico, né? Qual é o corpo kármico do plano mineral? É esse onde a gente pisa hoje. É Bhumi, né, que é a Terra que a gente tem e está evoluindo junto conosco. Vai chegar um ponto em que o próprio mineral, da maneira que a gente conhece hoje, vai deixar de existir. Todo o resultado, e aí vamos rumar agora o que é e você falou da questão do fora da lei, né? Vamos rumar o fora da lei. E veja que até agora a gente não comentamos uma vírgula sequer do que é ser fora da lei do ponto de vista humano. Sim, né? nada. Perfeitamente. Vamos chegar nisso. Então, todas as inteligências que resultaram desse momento evolucional do reino mineral, elas se projetam no mundo seguinte para ajudar os que têm que vir, né? Sempre assim, sempre o mais antigo vai ajudar o mais novo. Daí, então todo o reino mineral faz o quê? Ele se projeta no reino vegetal para dar corpo ao reino vegetal, para alimentar o reino vegetal. Então, o que é alimentar alguém? Quando você come um sal mineral, uma vitamina ou alguma coisa qualquer, o que o reino vegetal te dá? O que o reino mineral te dá? Ele te dá o quê? É a inteligência que existe naquele pedaço que você consumiu. Essa inteligência ela vai ser quebrada em você, não é? E ela, através da circulação e através do sistema nervoso, ela vai prover o quê? A inteligência mineral que está em você. Então, como é que eu alimento a inteligência mineral que mantém meu sistema ósseo? Comendo elementos, respirando elementos que façam que deem àquela inteligência só o que ela precisa. Então, assim, não tem a vitamina A, B, C, D, complexo B, zinco, ferro, manganês, tudo que eu uso para manter as inteligências, o que são? Inteligências desenvolvidas ao longo do reino mineral. Isso passa por reino vegetal, não é? Daí reino vegetal vai usar todas as inteligências do reino mineral e vai desenvolver, então o reino mineral desenvolver o quê? A forma, né? A dureza, né? Aí vem para o reino vegetal, aí o vegetal vai desenvolver o quê? A sensibilidade, né? Então toda uma cadeia, todo um sistema evolucional onde a tônica era o vegetal já existindo, sendo servido pelo mineral, o mineral contribuindo para que isso acontecesse. E aí o vegetal, ele desenvolve então toda uma série de consciências e também um resultado, um Buda, uma hierarquia, né? E o resíduo disso, dessa evolução, é o que a gente vê hoje, que são esses os vegetais que a gente vê hoje. O conceito de vegetal que a gente está vendo hoje são aqueles que não evoluíram, aqueles que não atingiram o estado de consciência. Estão evoluindo hoje juntamente com a humanidade, assim como o mineral evolui junto com a humanidade, as nuvens evoluem junto com a humanidade, as estrelas evoluem junto com a humanidade. Depois, então o vegetal deu desculpa. O vegetal deu a sensibilidade. Aí veio o animal, né? O animal deu a mobilidade, né? Deu um instinto. Como é que o vegetal daí está contribuindo na formação do ser humano? Sistema neurovegetativo, né? Como é que o animal está contribuindo no ser humano? Sistema circulatório. Todas as inteligências terminadas agem no ser humano. E da mesma forma, todas as inteligências ainda não terminadas agem no ser humano. Então, todas as forças que existem no mineral, no vegetal e no animal e que têm consciência, elas contribuem para a manutenção da vida.
todas as forças que existem no mineral, no vegetal e no animal e que não têm consciência, existem no ser humano e são esses que têm que ser ensinados, controlados, apreendidos, orientados, sublimados, ou eles que precisam de consciência. Daí então vem o ser humano. O ser humano então, ele então tem o desenvolvimento do mineral, vegetal, do animal e o hominal. Daí o que está sendo desenvolvido no hominal dentro do que nos compete em termos de organismo humano? Sistema respiratório. Né? Qual é que é o passo seguinte da evolução do ser humano? Né? É chegar num estado de dualidade consciente, vamos chamar assim. Qual é que é o bijan? Qual é que é a semente? O que existe ainda de sendo desenvolvido no ser humano e que vai dar essa dualidade consciente? É o sistema glandular. Uma vez a gente conversou aqui sobre, não sei se foi uma conversa sobre Budas, Bodhisattvas, alguma coisa assim, que daí isso me ocorre agora, eu devo ter falado, né? Que a única diferença entre o ser humano, né, e um Buda, um Bodhisattva, né, um avatar, do ponto de vista de organismo e de organismo então de manifestação de consciência, é o equilíbrio do sistema endócrino, do sistema glandular. Falou sim. Né, então essa que é a grande diferença. Por quê? Porque essa evolução é o próximo passo. O que acontece então? E aí esse é o resumo assim, do que é ser fora da lei, naquele aspecto primeiro que você levantou. Então, nós estamos de acordo com a lei quando o superior orienta o inferior. Isso é a lei. Quando o superior se submete ao inferior, estamos fora da lei. Eu não falei que a gente ia se identificar? E o que é o superior? O superior não é aquele que tem mais, o que sabe mais, o que tem mais dinheiro, o que exerce poder. Não, o superior é aquela consciência superior. Então, sempre a consciência superior, ela tem responsabilidade sobre a consciência inferior. Quando é que um ser humano, assim, o ser humano ele foi e agiu grotescamente, agiu embrutecidamente, agiu irracionalmente, agiu por instinto. O que significa? Que naquele momento a razão, que é superior à emoção, que é superior ao instinto, cedeu lugar e o instinto passa a comandar. Quando o instinto comanda a emoção, quando a emoção comanda a razão, quando a razão sufoca a intuição, quando a intuição sufoca o amor universal, aí qualquer que seja a ação que parta do ser humano é fora da lei, mesmo que seja um pensamento. Qual é o custo disso? O custo disso é o desequilíbrio, é o adharma. Tudo isso que a gente está vendo hoje, principalmente, vamos dizer, a depressão, todo esse tipo de problemas de origem psicológica, até de saúde, você alude a... Não, isso é a manifestação visível disso aqui. Sabe por quê, Grego? Assim, e aí, dentro daquele conceito da árvore do bem e do mal, né? Sabe que o bem e mal, né? Assim, o bem e o mal são filhos do eterno, só tem uma fonte, então não existe o mal cósmico. O mal em termos de universo é a matéria, o bem em termos de universo é a consciência. Então o espírito e matéria é o máximo do que seja bem e mal do ponto de vista universal. Quando isso aí se projeta para a humanidade, então se cria o conceito de mal humano, que é isso que se pratica. Agora, uma serpente, ela é boa ou ela é ruim? Ela é o que ela é. Ela é o que ela é, o instinto. Ela é o que ela é, não é? O que existe de inato nela? Sobrevivência, alimentação e procriação. Perfeito. Isso é o inato. Aí você, sem querer, está andando na trilha e pisa no rabo. Bom, serpente não deve ser serpente, tem rabo porque ela é um rabo só. Né? Exatamente. Tá, então pisei na serpente. Ela vai... Instinto de sobrevivência, ela se volta e ataca. Ela não vai te atacar para te comer porque você é muito grande. Então, nela, o próprio instinto, e aí tem a questão do astral, daí o astral da serpente te vê como você é.
dependendo do que tem em você, ela vai te ver como uma presa ou como um ser superior e ela se manda. Então, esse é o grande princípio de Deus, você não ser ferido por ninguém de um reino inferior, é você não ter em você o medo. Porque o medo transforma você em presa. Perfeito. Por isso que o cão te morde, porque você... O medo transforma você em presa. Muito isso bem no falado. universo inteiro, né? E assim, por que você está andando na rua e o cão vem e te morde se você é muito maior que ele? Por quê? Porque daí no teu astral você tem o medo te torna menor que o cão e o cão acha que daí mesmo com aquele tamanho pode te atacar. E ainda você exala algo que atiça o cachorro, né? Não, fisicamente. Não, é que sim, todos os animais eles têm a terceira visão. Tem visão ali. etérica, né? Exato. Então o medo etericamente ele é tão visível quanto o logotipo na tua camiseta. Entende? Sim. Então, os seres de maneira geral, eu citei a serpente, mas vale para qualquer um ser elemental, entrelaçado ou desentrelaçado. E o elemental entrelaçado é o que forma o nosso instinto, o nosso astral, o nosso mundo mental, né? E é o que mantém a inteligência de todo o organismo, né? Eles são o que são, né? E eles precisam ser ensinados. Quando então um grupo toma, assim, acontece um motim, toma conta do processo e inverte a ordem, ali lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade, e ali acontece o contra a lei, né? E por que vai acontecer? Porque ficou um vácuo, né? E não existe vácuo no universo. Se a vontade não está sendo exercida, nem o amor, sabedoria, nem a atividade, o caos, o pandemônio ocupa o espaço vazio. Então, no caso daí de alguém agir por instinto, agir baseado na agressividade, praticar o mal inconsciente, já vamos conversar sobre o mal consciente e o mal inconsciente, isso não torna a coisa em si o mal ou o bem, não torna a coisa em si fora da lei. Então, se o instinto te levou a agir fora da lei, o ônus não é do instinto, por quê? Porque a cobra é a cobra. Né, um instinto, se a pessoa tem um instinto de agressividade inato, ou se daí ela norteia a vida dela inteira, né, pela erotização, pelo instinto, pelo desejo sexual e se comporta como um pré-animal, né, daí o erro, quem está fora da lei, não é um instinto, né, o instinto ele está isento porque ele precisa ser ensinado. O ônus de não reter, não conter, não ensinar, não educar, não sublimar, não transformar o seu instinto é seu. Né? É seu, aí não dá para dizer assim, eu agi por instinto, mas é culpa do meu instinto. Não, porque aquele instinto ele nasceu em você para ser sublimado. É que eu queria fazer uma parte. Isso aqui, tudo que você está falando, isso aqui nós podemos mudar. Sim. De uma hora para outra. Mas você já falou aqui, tanto é que você já falou aqui, porque eu estou me lembrando, né, então não vai ser proibido a gente tocar no assunto, que houve casos tão graves, vamos dizer, em você estar tão fora da lei, que pessoas, você disse isso aqui, e as pessoas vão lembrar. Mas acontece de verdade isso que você está então, isso que você está pensando aí. Exatamente. Então, o que levou... Mas é porque eu falei agora há pouquinho, a diferença entre o mal consciente e o mal inconsciente. Então, o que levou essas pessoas, esses seres, a perderem a alma... A perderem o status evolucional. Perfeitamente. E voltarem para um reino anterior. Isso. Sim, então, mas troço aí sério pra caramba. Mas aí é que a grande diferença, Grego. Então, o mal, do ponto de vista humano, né, ele deveria somente existir enquanto nuance... em se aproximando, né, daquele que menos tem consciência, que seria o mineral, seria o vegetal, seria o animal. Então, quem teria o direito de errar em mim seriam meus instintos animais, meus instintos vegetais, meus instintos minerais. Então, isso é o mal inconsciente. Por quê? Porque a consciência, em algum momento, ela foi dormir, né, e deixou que o povo tomasse conta do timão. Eu passo a agir baseado naqueles que estão dependendo de mim para evoluir. Agora, quando eu conscientemente vou praticar o mal, então assim, eu sei que o que eu vou fazer vai prejudicar a minha nação, eu sei que o que eu vou fazer é contra a lei, e mesmo assim eu vou e eu faço, e eu sei que isso vai causar dor, tristeza, né, e problema para grande parte da minha população, para o meu país, vai atrapalhar e mudar o curso da história,
e eu vou e assumo essa responsabilidade, né? Aí então o volume de cobrança e o tipo de cobrança e o tipo de equilíbrio que vai ser buscado, ele é exatamente na mesma proporção. Exatamente na mesma proporção. Né? E aí acontece, então, aquele que usualmente, por assim, eu estou no avião, estou pilotando, né? Deu uma pane em um motor, um instinto tomou conta, daí eu vou lá, né, corto combustível, tento estabilizar com outra asa e tal, estou andando, daí deu uma pane no outro motor, eu vou, desligo o outro motor, né, e aí ainda tento estabilizar e vou planar para encontrar um lugar onde eu possa pousar, né, sem estragar a aeronave como um todo. Né? Aí há uma revolta geral, né, do meu avião, né? E aí então agora há uma pane elétrica generalizada. Não, desligo tudo, fico no escuro, ainda assim vou salvar a aeronave. Né? Aí agora o vidro de proteção da aeronave se rompe, né? E eu não. Então o que que eu faço? E eu estou de paraquedas, né? Eu estou de paraquedas. O que que eu faço? Ejeto o vidro e saio, né? E aí deixo o corpo da aeronave ao seu destino, né? É quando então naqueles processos extremos, né? Aí o próprio espírito abandona aquela unidade existencial, porque ali a coisa ela foi praticada de tal maneira conscientemente o tempo inteiro. E veja uma coisa muito interessante, então você tem Atman, Buddhimana, você tem amor, vontade, sabedoria e atividade, daí isso é a parte não conspurcável, né? Então o espírito ele nunca vai praticar o mal humano consciente, porque não existe. O que acontece é que a mente concreta, a personalidade, ela pode se assenhorar de tal maneira, né, e andar de braço dado de tal maneira com o que se conceitua como mal humano, que ela passa a ser cega, surda e muda com relação à sua própria individualidade, ao seu eu superior. Nesse momento, a evolução ali cessa e ele passa a andar por conta própria. Então, eu pensei, quando você falou isso a primeira vez, eu achei que era um ou outro caso, mas pelo visto é um monte, né? Poxa. E aí, como é que fica? A gente não pode dizer quem nem julgar, porque não nos compete, né? Mas é a prática do... Assim, mas isso é em caráter irreversível? Nesses casos, né, sim. Caramba! O que pode acontecer, sim, a pessoa praticou o mal, mas ainda há aquele pequeno liame, assim, aquela pequena chama, né? Ainda assim, não desistir, ainda pode ser que eu consiga aterrissar essa aeronave e levar então, tudo a um bom termo. Não, e aí então vem a questão do arrependimento consciente, né? Da desconstrução do mal, as coisas assim. Daí entra em ação o karma, se começa a resgatar, e aí então se tem. O que acontece assim é compreender, e a grande chave de andar na lei ou fora da lei é compreender esse jogo de bem e mal, né? E para compreender, por exemplo, assim, quando a gente fala em bem ou mal do ponto de vista humano, é como se você estivesse falando assim de duas inteligências minerais não empáticas ou antipáticas entre si. Eu pego ouro e mercúrio. Ouro e mercúrio não se misturam, sim, não é? Fisicamente, em hipótese nenhuma. Agora, se eu mudo meu estado de consciência, e isso vem através da iniciação, e eu consigo então transformar, né, aquele mercúrio em mercúrio filosofal e o ouro em ouro filosofal, eles não só não são antipáticos entre si, eles são tão empáticos que eles são complementares, porque daí deles é que vem a iluminação. Olha só, né? Entende? Então, aí há essas forças que em mim me levam a agir contra a lei. E o que é? Uma vez nós conversamos sobre 7 pecados capitais, né? E aí eu lembro que a gente conversou, que daí, ou devemos ter conversado, porque os 7 pecados capitais, tirando a questão da religião, né? Eles estão ligados só a inteligências glandulares. Então, se pegar cada glândula do sistema ligada a cada chakra, daí cada ação ou reação dessas inteligências primárias nesses pontos é que deve exteriorizar
essas nuances de personalidade que, quando postas em ação, são o que se chama de pecado. Perfeito. Né? Pecado, na verdade, não existe. Não existe. Isso é um conceito religioso. O que existe é ação contra a lei e a favor da lei. A dimensão dessa ação a favor da lei e contra a lei é que vai daí dar o norte da vida de cada um. Agora a gente pega, assim, a questão do fora da lei aplicado à realidade, ao nosso dia a dia, né? Os que a gente conceitua hoje como foras da lei, né? Então, assim, os bandidos, essas pessoas assim que cometem o mal, cometem o crime, na verdade elas estão lesando a sua própria individualidade, né? Então é um mal contido em si mesmo, né? É como o escorpião picando a si mesmo, ou a cobra mordendo a própria cauda, mas com veneno, e não o Ouroboros, que é uma mordida construtiva, né? Ouroboros é a serpente mordendo a própria cauda, né? Que é o próprio símbolo do universo. Então, mas daí o que acontece? Aquele indivíduo que, por não ter maturidade de consciência, por não ter uma oportunidade social, ele vai e pratica o mal ou se abandona ao mal, né, ele passa a ser usado como política de Estado, né? Então, daí o conjunto desses pequenos maus, né, ou dessas pequenas maldades praticadas pelos indivíduos maus, que na verdade fazem mal só a si mesmo, né, acabam sendo quase como uma chantagem de Estado, e aí isso cria um medo, e o Estado, e não é só no Brasil, isso no mundo inteiro, eles se justificam, né, como proteção. Então, assim, qual foi a razão de surgirem as sociedades, as comunidades, as cidades? Vamos nos unir primeiro para nos proteger contra nossos inimigos. Então, o primeiro mote, o que une as pessoas em primeira instância inconscientemente, é o medo de um terceiro. Sim. Né? Então, aí o Estado, as pessoas se unem sob o guarda-chuva de um Estado, de um país, de uma cidade, de um grupo, na expectativa que daí aquela união os proteja de um terceiro. Só que daí agora, no caso, o terceiro que deveria ser protegido está dentro da própria comunidade. Daí o Estado, então, usa esse medo, né, como uma justificativa de si mesmo. E aí, quando ele não consegue mais dar conta de proteger as pessoas como deveria, ele delega às pessoas a responsabilidade de proteger a si mesmo, negando a sua própria existência. Daí passa a ser um estado não só de uma anarquia, de um pandemônio, mas de uma anomia, estado sem lei. Então, aquela mesma coisa que existe em uma pessoa que é fora da lei, né, em todos os aspectos, que é uma anomia, é uma terra sem lei, né, isso é que daí leva a pessoa a fazer práticas fora da lei, ele se exterioriza e passa a nortear a vida das nações, das cidades, da humanidade. E daí o que a gente vê? A gente vê hoje uma humanidade em que parece que a espiritualidade abandonou a face da terra, né? Às vezes eu penso assim, mas será que nós estamos órfãos de espiritualidade? Será que a gente está órfão da divindade? Você pensa nisso, é? É só para eu responder para mim mesmo. Sim, e a pergunta só dura até quando ecoa o próprio som na cabeça. Daí não, por quê? Porque eu sou a prova que não, você é a prova que não, você só a prova que não, porque alguém se importa. Se um ser humano se importar com o bem, com o bom, com o belo, se um ser humano se importar com os outros, se um ser humano tentar propagar a fraternidade, como você falou. Exato, é como aquela questão do exemplo, enquanto houver um liame de bondade, vamos dizer, qualquer coisa, de possibilidade. Em uma única pessoa, né, aí a humanidade ainda tem jeito. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, de quem depende a humanidade hoje? Depende de você, depende de cada um de vocês, daquelas pessoas que praticam o bem, o bom, o belo, trabalham secretamente pela humanidade para tentar consertar as coisas. Para quê? Para benefício próprio? Não, porque se eu trabalho pela humanidade é porque eu quero o quê? Que a humanidade fique bem. E o que eu vou ganhar com isso? Nada. Por quê? Porque eu não estou trabalhando para ganhar nada. Isso. Bem isso. Entende? E daí isso aí, então, é trabalhar pela lei. Isso é agir na lei. O que é agir na lei? É agir para que daí todos aqueles que precisam de orientação em mim e na humanidade tenham aquele pouco que eu tenho, aquele pouco que eu conheço. De que maneira? Meus instintos, peraí, você pode existir, porque isso é nidana, né? E aí tem nidana individual, de família, né, de nação, de humanidade, tem tudo quanto é tipo. E cada um tem a sua para resolver, né? E o próprio instinto animal está por ser resolvido no próprio reino animal.
né? A própria inconsciência vegetal está por ser resolvida, no próprio reino vegetal. A própria imobilidade, né, do mineral está por ser resolvida. E cada um deles dá o que tem de melhor para mim. Para quê? Para que eu tenha sistema ósseo, sistema neurovegetativo, sistema circulatório, e eu, enquanto humano, respiro, né, e a divindade me dá um sistema endócrino em desenvolvimento. E o que eu tenho que fazer? Então, já que em mim todos existem, né, e mais as 3 potências manifestadas também em mim estão, então eu uso esse poder. Que poder? Vontade, né, que é a onipresença, né, amor, sabedoria, onisciência, a atividade, né, onipotência. Então eu uso essas 3 gunas, essas 3 potências cósmicas, para quê? Para em mim ensinar o quê? Todos aqueles remanescentes infernais dos reinos já desenvolvidos e que ainda estão em estágio de não consciência. E o que são em mim? Todos os instintos, todas as não conformidades. E são erros? Não, são seres que precisam evoluir. E como é que um instinto animal em mim evolui? Eu vou matar o instinto animal em mim? Não, porque se eu matar todo o instinto animal em mim, eu morro. Por quê? Porque o sistema circulatório não funciona. Sim. Claro. Né? Eu tenho que resolver em mim a não conformidade, a ignorância, o desconhecimento, a avidia que existe hoje em todos os animais. De que maneira? Dando a eles o conceito de vontade, de amor, sabedoria, né? de inteligência, né? De atividade adequada. Então, deixando que eles existam, mas existam ordenadamente e pacificamente. É pegar um bando de bárbaros que existem em cada um de nós, os poderes infernais que existem em cada um de nós, e transformar esses bárbaros. Sabe que bárbaro vinha de barbar, né? Um termo cunhado pelos gregos, e o bárbaro, o termo grego, era usado só para aquele que não falava grego. Então os caras chegavam falando outros idiomas, e para o grego aquilo soava como um bar. Aí então toda a raça que não falava grego era chamada de bárbaro. Né? E aí bárbaro a gente então, depois aí usa o termo lá para o pessoal lá da Mongólia, do Império Otomano, do Átila, Gengis Khan, Tamerlã, aquele povo assim, porque tinha uma maneira assim de vir fazer terra arrasada, instrumento de karma, né? 100%. Mas então eu tenho aquela horda de bárbaros, né, em mim, e o que tem que fazer? Eu vou tacar fogo, né, nas aldeias dos bárbaros que em mim existem? Não, porque eu sou pior do que eles, porque eu fui e matei todos, sabe? Então antes existia um monte de pequenos maus, agora existe o mauzão que sou eu. Não, gente, é o seguinte, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Eu sou, é como se fosse do pré-império otomano, eu sou o bey, né? Bey é o chefe, então eu sou o Jorge Bey, né? E por quê? Eu vou chegar e vou botar ordem aqui nessa aldeia, porque aqui mando eu. Né? Porque ou a gente sobrevive todos juntos ou morremos todos juntos. Ou, no caso assim, eu sou o Khan, Khan, o chefe, né, do Gengis, né? Então eu vou botar ordem na coisa. Que ordem? Vocês podem ser bárbaros, mas vão ser bárbaros de maneira contida, né? Vamos usar toda a força que cada um de nós tem para existir, né? E para continuar criando e fazendo o que tem que ser feito, mas ordenadamente e agindo sob a autoridade. Que autoridade? A autoridade da vontade, do amor, sabedoria e da atividade. Esse é o ser humano que age de acordo com a lei. Aí um bárbaro escapou e comete um erro, né? Então em algum momento eu agi por instinto. Fora da lei? Lógico. A culpa é do bárbaro que escapou daquele elemental, daquele instinto que em mim existia? Não, minha, porque eu não contive. Né? Ah, mas eu errei. E qual é que é o grande aprendizado disso? Os outros similares que ficaram em mim vão saber que daquela forma jamais vai acontecer novamente. Isso é aprendizado. Você falou logo no início do programa, você repetiu agora, e essa que ficou a chave aqui do que você falou: onipotência, onipresença e onisciência. Nossa, se as pessoas tomarem consciência disso... Onipotência é o primeiro, né? Sim. Onipresença é o primeiro, sim, né? Que é a vontade. Onisciência é o segundo, que é o amor, sabedoria. E a onipotência é o terceiro, que é a atividade. Então, isso existe no ser humano, isso é inato no ser humano, sabe? E aí isso representa o quê? Representa a mente abstrata, que é a atividade, o que está acima da mente concreta, que vai dar a atividade correta. Representa o amor, sabedoria, que é o búdico, né? E a grande vontade suprema, que daí é a própria mônada, né? É o átmico.
né? Que é a chama divina, é a serpente flogística, ou espada flogística, o que se queira, né? Em cada um de nós. Só isso. Então, viver de acordo com a lei, né? É simplicíssimo. Sim, porque é tão simples porque você não precisa adquirir isso, você já tem isso. Inato. Nato ainda, hein? Nato. Então... O que acontece assim, daí, para que você tenha um código de linguagem com aquilo que em você exista, então você segue o caminho da iniciação. Da iniciação te permite o quê? Você vai então compreender como é que é a mecânica, compreender quem é, compreender quais são as potestades cósmicas que em você existe, o porquê, quando, de onde, para onde, como, o que compete a cada um. Daí você passa a ser um chefe justo. Aí você passa a ser um Khan justo, um rei justo. Aí você chega a um momento em que daí você, enquanto unidade existencial cósmica, né, você é um exemplo do que? De um estado de harmonia universal. O que é harmonia universal, né, em conjunto com a lei da causalidade bem aplicada e com a lei da progressão da evolução bem aplicada? Uma sinarquia. É como se fosse uma antroposinarquia. Assim, você... Gostei do termo, antroposinarquia. Inventei agora. É bonito, então, gostei do termo. Já soou legal. É como se daí em você todo o equilíbrio universal existisse, daí então você tem em você liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade na educação, em você vai educar harmoniosamente, fraternamente tudo que você existe, né, liberdade. A igualdade, né, na economia, então assim, tudo que você fizer na tua relação contigo e com o entorno, né, é baseado em leis de fraternidade, de igualdade e justiça, e depois tem a fraternidade na economia. Então você tem liberdade, igualdade, fraternidade, educação, justiça e economia. Se isso em você está harmônico, aí você é a própria divindade andando na face da Terra. E aí, voltando ao início da conversa, você dominou o grande arcano, que é a árvore onde está a ciência do bem e do mal, e em você, bem e mal, não mais se dão embate, mas andam de mão dada. Não precisa falar mais nada, só dá tchau agora. Tchau. Sensacional. E antroposinarquia, chamem o Jorge para dar uma palestra desse tipo, vai sair sensacional, bonito. Mas diga daí que o termo foi engendrado aqui na hora da conversa. Se apresentou antroposinarquia, sensacional, parabéns. Não é? Parabéns. Porque a sinarquia é a expressão da harmonia universal nos seres humanos, que é a organização da Agartha. Sem antroposinarquia não pode existir sinarquia. Existe só a anarquia inconsciente, ou a anomia, ou um povo sem lei, ou fora da lei. Você é o cara. Eu sou o discípulo. É isso aí. Gente, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma felicidade vir aqui. Muito legal, muito bom. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e vivam na lei.